Olá, eu sou o Mauro Blount, pastor aqui da Igreja do Nazareno Paraíso, e quero convidá-lo a estar conosco durante esse culto ao vivo. Que Deus esteja abençoando a sua vida todo o tempo. A palavra de Deus diz, o Salmo 90, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. E o meu desejo é que você, ficando conosco até o final, assistindo a mensagem, que hoje vai encerrar um assunto que vimos tratando de grandes líderes, que você seja abençoado a ponto de Deus ser o seu refúgio durante a sua geração e que você possa trazer isso para a vida dos seus descendentes, para a sua casa, para a sua família, para a sua equipe, para os seus amigos. Que Deus o abençoe. Dê aí o seu like durante a estada conosco, deixe o seu comentário, o seu testemunho. Siga-nos nas nossas redes sociais, seja do Facebook, seja do YouTube, seja do Instagram. Esteja conosco em todo o tempo e Deus abençoe ricamente a sua vida. Até já! Boa noite outra vez. Vamos então à conclusão do nosso estudo a respeito de grandes líderes, de como a Bíblia, a palavra de Deus e o próprio Deus da palavra inspiram, estimulam as pessoas a trabalharem naquele que é o seu papel. Vimos que Deus e a sua palavra levantam o desanimado, inspiram-no a seguir em frente, despertam a sua criatividade e estimulam o desenvolvimento das suas habilidades. Deus e a Bíblia, fazendo isso conosco, nos levam a praticar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, o que nos torna líderes consistentes, líderes influentes, líderes dos quais as pessoas terão alegria de se lembrar, porque exercerão influência positiva na vida de todos. E hoje chegamos ao ponto final, vamos falar sobre a letra R, dizendo que líderes referenciam-se a princípios absolutos, a princípios imutáveis, e você já pode estar imaginando que nós vamos falar exatamente do nosso Deus, em quem não há variação alguma, e da sua palavra, que é o nosso referencial absoluto. Hoje eu recebi uma mensagem, novamente lembrando de uma daquelas notas interessantes, em que quem escreveu diz o seguinte: há apenas 2 dias na sua vida em que você não pode fazer nada. O dia de amanhã e o dia de ontem. Sobre o dia de amanhã, nós não temos na mão ainda, e o dia de ontem já passou. Sobre amanhã, Jesus, numa ocasião, disse: olha, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas outras coisas vão ser acrescentadas a vocês. Portanto, não se inquietem com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta a cada dia o próprio mal, dizendo: não foque a sua vida em fazer hoje, tentando resolver as coisas de amanhã, porque o que você tem nas mãos é o dia de hoje. E sobre o ontem, um texto muito interessante, Salmos, capítulo 90, eu vou me referir algumas vezes a este salmo durante a nossa meditação. Moisés escreveu o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens, pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Nós precisamos entender que o dia de ontem já foi. E quando Deus usa esta palavra através de Moisés para nos mostrar que para ele 1000 anos é como se fosse o dia de ontem que foi, isso para nós deve trazer a ideia de que realmente nós fizemos coisas ontem que influenciam o que estamos vivendo hoje, mas não podemos mudar o que já passou, podemos mudar o dia de hoje. O mesmo Salmo, nas palavras de Moisés, também diz no versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, mostrando que a necessidade de nós termos um referencial de contagem. Senhor, como é que eu conto os nossos dias? Como é que eu conto os meus dias? Como eu sei se eles foram contabilizados, se eles foram vividos da maneira correta? Me ensina, Senhor, a fazer isso. A Bíblia, no mesmo Salmo, sabiamente, diz que tudo passa e nós voamos. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa e nós voamos.
E quando nós olhamos para trás, realmente pensamos, passou rapidamente. Quando olhamos para frente, pensamos, está demorando. Queremos que chegue logo alguma coisa, mas quando olhamos para trás, olhamos e dizemos, puxa, mas já se passaram tantos anos, já se passaram tantos meses, tantos dias, tudo passa rapidamente. E nós voamos. Daí a pergunta, então, o que é que eu faço? O que é que eu vou deixar? O que é que eu vou formar? O que é que eu vou deixar como legado para as pessoas nesse tempo tão efêmero, tão rápido de passagem que eu tenho aqui? Segundo a graça que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas este mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Este texto, Paulo escreve à igreja em Corinto, e ele está falando de coisas, obviamente, espirituais, mas usa uma expressão no meio muito interessante, porque ele diz que aquilo que nós edificamos sobre o fundamento, que já sabemos quem é, Deus é a sua palavra, pode ser ouro e vai caindo o valor das coisas. Ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e chega a palha, dizendo que depende daquilo que nós fazemos, daquilo que nós, da atitude que nós tomamos, daquilo que nós valorizamos, o quanto isso será de influência sobre as pessoas, o quanto isso vai permanecer e o quanto valioso será o legado que nós deixamos como pessoas que se tornam líderes no meio onde vivem. Como eu falei semana passada, em algum lugar você é líder, seja você uma criança, um jovem, um adulto, você tem um grupo de amigos, você tem a família, você tem a equipe de trabalho, enfim, em algum lugar você exerce uma influência e você tem possibilidade de liderar. E é ali que você deve aplicar esses princípios. Então, qual é o segredo para que nós deixemos ouro? Não como riquezas materiais, temporais, mas como riquezas eternas, de valor espiritual, e não palha que se queima, que se acaba rapidamente. O segredo é não nos preocuparmos com o dia de amanhã e não considerarmos o dia de ontem, que já se foi, como aquilo que determina o que nós somos e o que nós devemos ser no dia de hoje. Salomão, refletindo sobre essas coisas, sobre o homem não conhecer exatamente o seu tempo, o que está determinado, lá no livro de Eclesiastes diz o seguinte: que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Viu o trabalho que Deus impôs aos filhos dos homens para com ele os afligir. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as coisas que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se, levar uma vida regalada, e também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber, desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isso faz Deus para que os homens temam diante dele. Preste atenção no último versículo. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Quando Deus é o referencial, não há contagem de tempo. Quando Deus é o referencial, os dias se passam quase que imperceptivelmente. Porque na ótica dele, ele vê toda a humanidade durante toda a existência da raça humana, desde o princípio até ao fim. Para ele, ontem, hoje e amanhã são a mesma coisa. Por isso, Isaías, nas suas palavras, nos revela: tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme.
porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Como eu falava de referencial absoluto, Deus é a nossa rocha eterna. Deus é o que é firme, Deus é o que é imutável. No Novo Testamento você descobre que um homem bem-sucedido deve lançar os fundamentos da sua casa sobre solo firme, mostrando que ele, Jesus, é o fundamento desta casa. Também Paulo usa a expressão se referindo a ele, dizendo que ele é a pedra de esquina. Enfim, o nosso propósito precisa ser firme no dia em que nós estamos vivendo, para que o legado seja positivo na vida de todas as pessoas. É Paulo também quem diz na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Deus tem uma vida nova para se viver. Deus tem novos horizontes, novos estímulos, novos valores para colocar no seu coração. Deus quer transformar toda a sua ótica a respeito desta vida em uma ótica de quem vê esta vida como passageira, como o dia de ontem que se foi, mas como quem sabe que Deus tem preparado toda uma eternidade, porque Ele é a rocha eterna sobre a qual o nosso fundamento precisa estar lançado. Como estamos vivendo em dias em que tudo é relativo, fica a pergunta: como então eu posso ter referenciais absolutos em dias relativos? Deus e a sua palavra não mudam. Salmo 33, versículos 8 e 9 dizem o seguinte: tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Deus, no seu poder infinito, na sua glória eterna, define as coisas que são, as coisas que não são. Tiago, na sua carta, no seu livro, diz o seguinte, capítulo 1, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O nosso Deus, eu dizia, é fixo, ele é firme. Não se vê sequer sombra de variação. E nós vemos o sol avançando, a sombra mudando de posição, é algo do nosso dia a dia. E quando a Bíblia se refere a Deus, ela diz, olha, é como se a sua sombra não mudasse em tempo algum. Na carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 8, lembra que a gente falou dos guias da semana passada? Pois bem, ninguém devemos chamar de guia naquele sentido de o mestre absoluto, o mestre único. Mas a Bíblia também usa a palavra traduzida como guias no português, que se refere aos líderes, que nós dissemos semana passada que nós somos. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem, hoje, é o mesmo e o será para sempre. Esse é o nosso Senhor, é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Não há sequer sombra de variação. Ele é o referencial absoluto. Ele deve ser, na sua vida, na minha vida, o referencial para tudo o que nós fazemos, tudo o que nós falamos, para tudo que escolhemos, para tudo que decidimos, para cada lugar aonde andamos e nos pronunciamos. Ouça como Isaías, num poema lindo, profundo, descreve o nosso Deus como o Deus absoluto. Capítulo 40 de Isaías. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança.
As ilhas são como pó fino que se levanta. O nosso grandioso Deus, sendo este referencial absoluto, nos tem passado estes valores de reconhecermos quem Ele é e quem nós somos diante dele. É a mesma Bíblia que nos ensina que pode e deve-se viver o novo, a novidade de vida abundantemente. Paulo diz aos Coríntios também, e assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, disse Jesus durante o seu ministério. E Paulo reforça, o Senhor quer que você viva coisas novas. O que você tem vivido até aqui? Quais os princípios que têm norteado a sua fala, que têm norteado as suas escolhas, as suas ações? Em que você tem fundamentado a sua vida? Em algo efêmero, em algo mutável, em valores deste mundo, em pessoas que se apresentam como sábios deste mundo, ou no Deus que não muda, em quem não há sequer sombra de mudança. Os nossos referenciais absolutos, quando assim o são, nos dão credibilidade, nos dão confiabilidade, nos dão estabilidade, nos dão segurança, tornam-nos pessoas a sermos observadas. Que você tenha esses referenciais absolutos também na sua vida. Tudo o que a igreja ensina a você, tudo o que os seus filhos precisam, tudo o que o seu cônjuge procura, tudo o que o seu grupo, a sua equipe e os seus liderados e a sua empresa até valoriza, tudo aquilo que, principalmente nos nossos dias, tudo que o seu país precisa, é de pessoas com referenciais absolutos, porque são estes que verdadeiramente vão liderar as suas equipes, os seus grupos, as suas famílias, os seus liderados para uma vida vitoriosa, com um referencial que traz a eles alegria, firmeza, segurança, estabilidade e confiabilidade. Disse o Senhor Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. São o referencial absoluto. São aquelas palavras que não podem ser relativizadas. Sempre vão ser elas o referencial em qualquer momento que se viva. Ande esta humanidade, esta terra, tantos anos quanto ainda andar, sempre a palavra do Senhor será absoluta e imutável. Não cairá um tio sequer da lei de Deus que não se cumpra. Jesus também diz o seguinte: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ele pergunta: crês isto? Meu convite a você é que, se você ainda não crê em tudo isso, que você hoje, numa oração simples, diga: meu Deus, eu quero ser uma dessas pessoas que vivem como tem este referencial absoluto. Eu creio em Ti. A minha vida está posta em Tuas mãos. Entregue agora mesmo a sua vida nas mãos dEle. Entregue agora mesmo o seu futuro. Entregue agora mesmo a sua vontade. Dê o seu coração a Ele. E permita que o seu futuro seja garantido. E que o seu referencial passe a ser absoluto e absolutamente estável, porque a palavra do Senhor não muda e o Deus que você passa a ter não muda, Ele é o mesmo sempre. Deixe um legado de valor e receba a vida eterna. Glória a Deus. O Senhor diz que quem crê nele tem a vida eterna. Nem sequer entra em juízo, mas passou da morte para a vida. E eu quero orar, pedir pela sua vida neste momento. E quero convidar você a fazer a sua própria oração, dizendo: Senhor, mais do que ser um líder influente, mais do que tomar decisões que sejam vistas como decisões sábias, eu quero ter a minha vida nas Tuas mãos e poder andar todo o tempo contigo. Mas quero também, Senhor, poder influenciar as pessoas próximas de mim, os meus queridos, minha família, meus amigos, meus colegas. Eu quero ser assim usado por Ti, para glorificar o Teu nome e para que estes também cheguem a conhecer-Te de perto. Vamos orar. Pai querido, Te agradecemos porque o Senhor tem sido assim para conosco, firme. O Senhor tem sido imutável.
e sempre sabemos o que podemos esperar de Ti, Senhor, porque a Tua vontade é o referencial para nós e ela é imutável, invariável. Obrigado porque a Tua palavra tem estimulado a cada um de nós a vivermos vitoriosamente. Nesse momento, colocamos a nossa vida em Tuas mãos, ou se já o fizemos, reafirmamos que ela Te pertence. E peço, Senhor, que Tu estejas agora visitando cada lar, cada pessoa que está nos ouvindo, mexendo, Senhor, no íntimo, na mente deste querido, desta amada, que o Senhor esteja trabalhando no coração de cada um, para que eles também possam, com sinceridade, com inteireza de coração, colocar a sua vida nas Tuas mãos e passar a ter este referencial absoluto que dá para nós toda a confiabilidade, a estabilidade de que necessitamos, a alegria e a paz que o Senhor prometeu para nós. Obrigado, Senhor, por esta noite. Continua conosco, no nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Nos encontramos nos próximos dias de transmissão, de programação aqui da igreja, durante a semana, às quartas e quintas-feiras, e sempre aos domingos de manhã e domingo à noite. Você é nosso convidado. Em breve nós estaremos voltando às nossas reuniões, já no dia 3, às quintas-feiras. Vamos tratar agora com adolescentes e mais para frente já com a igreja voltando toda. Fique ligado, fique descobrindo as informações e esteja andando no caminho do Senhor, que é o seu referencial absoluto. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do seu Santo Espírito estejam sobre a sua vida e sobre a sua família, no nome do Senhor. Amém.